Continuando essa nossa viagem pela América Latina, eu vou fazer uma receita do nosso vizinho, que é conhecido pelas carnes maravilhosas e seu doce de leite, o Uruguai. Quando eu fui pela primeira vez para o Uruguai, eu era muito pequena, então não lembro de quase nada. Mas depois, mais velha, eu fui, com uns 20 e poucos anos, eu ainda estava na faculdade, e eu tive que experimentar todas as coisas maravilhosas, inclusive o doce preferido do Betito, que é o pai da Mari Moura, que é charrá, que é uma torta feita de pão de ló com chantilly, merenguinhos, doce de leite e pêssegos em calda. Se fala charrá com 2 R's, mas se escreve com J. Mas não se deixe enganar pelo nome difícil. Essa receita, a parte mais difícil dela é fazer um pão de ló, que é por onde eu começo. Eu vou quebrar 6 ovos em temperatura ambiente e vou levar a uma batedeira, mas sempre lembrando de ir quebrando aos poucos em uma tigelinha antes, para não ter problema de usar, mas sempre quebrando num potinho antes para não ter perigo de usar um podre. Eu vou bater em velocidade máxima até começar a espumar um pouco mais. E depois eu vou acrescentando aos poucos 180 gramas de açúcar refinado. Eu preciso bater até ficar bem branquinho e alto, o que deve demorar uns 10 minutos. O ponto ideal é o de letra, quando dá para escrever com a mistura. Quando ficar assim, desligo a batedeira e vou incorporar, bem delicadamente, 180 gramas de farinha de trigo. Faço isso em 3 parcelas. E por fim, acrescento uma colherinha de chá de extrato de baunilha. Levo a massa a uma assadeira redonda de mais ou menos 25 centímetros de diâmetro, já bem untada e enfarinhada. Levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos meia hora, até ficar douradinha. Mas isso já tinha pronto antes. Aí tem botando na forma e é que é absoluta. Enquanto isso, eu vou deixando tudo pronto para montar a torta. Aqui eu tenho uma lata inteira de pêssegos em calda. E isso me lembra o Léo Dora, essa receita me lembra toda a formação inicial do gastronomismo, porque ele comparava os pêssegos e ficava tomando a calda. E eu vou usar, na verdade, as 2 partes nessa receita. A calda eu deixo reservada e os pêssegos eu corto em gomos. Outra coisa que eu já vou deixar pronta é o chantilly, porque ele não só vai servir de recheio, mas ele também vai fazer toda a cobertura dessa torta. Então, eu vou bater na batedeira, porque é muita mão fazer na mão, 500 gramas de nata ou creme de leite fresco com 100 gramas de açúcar refinado e uma colherinha de chá de baunilha. Quando chegar nesse ponto, um pouco menos duro que o chantilly normal e mais firme que a massa do pão de ló, tá pronto. Assim que o pão de ló ficar pronto, eu deixo ele descansar, esfriando por uns 10 minutinhos, para que Quando o pão de ló ficar pronto, eu deixo ele esfriar por 10 minutos antes de levar direto para uma boleira, porque ele é muito delicado e o melhor é não manusear muito.
quando ele esfriar bem, corto em 3 camadas com a ajuda de uma linha de costura para que não se desperdice muito. Ou então, se tu fizer tudo errado que nem eu, tu pode fazer só 2 camadas. E aí o que a gente vai fazer é montar de um jeito um pouquinho diferente. Depois disso, faço uma bela camada de doce de leite. O ideal é usar o uruguaio, mas se não tiver, tudo bem, fica uma delícia igual. E por cima, põe os merenguinhos. Se eu tivesse conseguido cortar direitinho, faria uma outra camada com chantilly e os pêssegos. Mas, como não rolou, vou cobrir os merengues com chantilly e fecho com a outra camada de pão de ló. Para não ficar com todos os farelos na boleira, tu pode usar um pincelzinho assim para tirar. Molhe a parte de cima com mais calda dos pêssegos e cubro toda a superfície da torta com o chantilly. E distribuo os pêssegos assim, bem bonitinhos. O Marcelinho e a Duda estão super implicando com o meu tcharrá, dizendo que ficou super cafona. Bom, é assim que eles ficam nas vitrines das padarias de Montevidéu. Então, azar o deles, porque é um rico tcharrá. Então, um beijo e hasta la próxima!